Olá, bem-vindos ao Vereadores em Ação, recebendo hoje o vereador Tenente Santana. Tudo bem, Tenente? Tudo bem, Esquiavon. Prazer estar participando aqui dessa entrevista. Obrigado. Tenente, o senhor está apresentando atualmente na Casa a proposta para que os projetos de lei complementar de desmembramento de terrenos não precisem mais passar aqui pelo Legislativo, né? Porque são projetos que tratam de uma adaptação do plano diretor, né? E são projetos que podem ser tratados diretamente no Executivo. Às vezes as sessões apresentam 7, 8 projetos na ordem do dia dessa natureza. Fala um pouco sobre a proposta, qual que é a importância disso daí, Tenente? Na verdade, Esquiavon, o que aconteceu foi o seguinte: o Marcelo Cavalcante, funcionário experiente aqui da Câmara Municipal, ele me procurou e me deu essa sugestão para que eu apresentasse um projeto de lei desobrigando que os projetos de desmembramento passassem pela Câmara Municipal, pelo crivo da Câmara Municipal. E eu achei interessante pelo seguinte: se você for verificar o que é o projeto de desmembramento, ele tem que estar atrelado a uma lei federal, uma legislação federal. Então tudo que vinha para cá vinha de acordo com a lei federal, ou seja, só pode ser desmembrado hoje um terreno que tenha uma testada, uma fachada de 10 metros, e ele pode se transformar em 5, tendo no mínimo 25 de fundo, que seria 2 de 5 por 25, ou seja, 125 metros quadrados. Então tudo isso está na legislação federal. Então, como é um assunto eminentemente técnico, é a equipe da prefeitura, é o setor da prefeitura que vai conferir o terreno, que vai fazer a medição, que vai verificar o que tem realmente na escritura e se está de acordo com a lei federal ou não. Eu acho um desperdício de tempo, de gasto de material, de funcionário, esse projeto vir para a Câmara Municipal como está vindo até hoje. Então eu já fiz esta propositura, foi para os órgãos competentes da prefeitura dar também a sua contribuição. Recebi inúmeras sugestões, fizemos um projeto de lei substituto e ele deverá dar entrada na próxima terça-feira, eu acredito inclusive com a aprovação, se não da totalidade dos vereadores, pelo menos da maioria, visto que diariamente você tem assistido às sessões. Se nós tivermos 10 projetos de lei num determinado dia, pelo menos 7 ou 8 são projetos de desmembramento, que eu acho um desperdício isso daí. Tenente, só explicando melhor então. Os desmembramentos, a lei federal, ela prevê o desmembramento de terrenos em lotes menores do que prevê o plano diretor de Araraquara. Então tem que fazer o desmembramento caso a caso, a Câmara tem que aprovar caso a caso o desmembramento segundo a lei federal, que é diferente do plano diretor. Não, a lei federal não é diferente. A lei federal ela estabelece as medidas mínimas. E o nosso plano diretor também ela coloca essas medidas mínimas, mas tem que ser submetido ao crivo do município, da Câmara Municipal. Então eu acho que se já existe a lei federal, se nós estamos estabelecendo os limites de acordo com a lei federal, estamos fazendo algumas exigências, a exemplo de que trimestralmente o município, a prefeitura terá que enviar para a Câmara Municipal a quantidade de lotes desmembrados, quem foram os que tiveram o lote desmembrado, quem foram as pessoas que solicitaram, qual era a metragem desses lotes antes, qual foi a metragem que depois do desmembramento, enfim, estamos fazendo várias exigências e estamos limitando, inclusive, a pessoa que, para pedir o desmembramento desse terreno, só poderá fazê-lo uma vez só. Para evitar o quê? Para evitar a especulação imobiliária, que foi uma sugestão, né, do CONCUA, que é o órgão que está vinculado diretamente a essa exploração de terras. Quer dizer, a parte técnica vai ficar com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e a Câmara vai se restringir ao seu papel, que é de fiscalizar. Exatamente, nós vamos poder fiscalizar sem dar aquela tarefa para ficar avolumando o serviço na administração da Câmara Municipal e, além disso, gastando um dinheiro com administração, com material, com papéis, de forma desnecessária. Os funcionários terão mais tempo para se desdobrarem no que se diz respeito aos assuntos da Câmara em si e de interesse dos vereadores, que, aliás, eles existem para isso. Perfeito.
Tenente, o senhor que milita bastante na área de trânsito, fazendo várias indicações, inclusive ao Executivo, nessa área, como que o senhor avalia a gestão do governo do prefeito Marcelo Barbieri nessa área, na área de trânsito? Então, eu, na verdade, quando eu fui eleito vereador, né, eu fui eleito, inclusive, né, prometendo para os eleitores, para os cidadãos de Araraquara, atuar um pouquinho para combater aquela, entre aspas, fábrica de multa. O que a gente via num passado não muito distante era o guarda aí no cruzamento, né, com o talão de multa na mão, como se estivesse ameaçando em fazer multa, como se, enfim. E a gente conseguiu, através da nova administração, mudar um pouco essa postura. A multa existe, sempre vai existir. Eu acho que quem passa num vermelho tem que ser autuado. Eu acho que quem está circulando aí no excesso de velocidade tem que ser autuado. Nós temos que respeitar a sinalização, mas nós não podemos também se sentir acuados. Entendeu? A população não pode ficar amedrontada da fiscalização. É o que existia antes. Existiam inúmeros equipamentos em Araraquara e parece que uma vontade muito grande daqueles que atuavam no trânsito em multar. E é isso que se denominava, né, a fábrica de multa, coisa que não existe hoje e estamos vivos, estamos vivendo sem aquela turbulência, digamos assim. Esse é um fruto do trabalho da atual administração e de várias indicações, de várias sugestões que eu pude fazer na cobrança para mudar esse comportamento. Quer dizer, mais importante, né, Tenente, o trabalho preventivo, né, o trabalho de educação no trânsito. A prevenção ela é importante. Eu tenho, inclusive, falado diuturnamente para o secretário de Trânsito que assim que possível eles devem parar o veículo para autuar, principalmente um condutor que está sem o cinto, ou pelo menos apitar, sinalizando o cinto de segurança. Porque é inadmissível você aceitar que uma pessoa seja multada num quarteirão e no quarteirão seguinte ele venha sofrer uma lesão grave nos olhos, na cabeça, ou até mesmo que venha perder a vida por falta do cinto. Então eu acho que se tiver dificuldade para parar, pelo menos um apito sinalizando a falta do cinto. Porque muito mais importante do que a multa é a falta de utilizar o equipamento, né? E só a multa simplesmente ela pode chegar dali 30, 40 dias na casa e a pessoa nem se lembra se estava com o cinto ou sem o cinto. Então, se está sendo difícil, se está sendo impossível parar, pelo menos que se usasse o apito nesse momento para a pessoa falar, ué, o que está de errado comigo? Opa, é o cinto. Então, na dúvida se ele havia sido ou não anotado as suas placas para fins de multa ou não, ele ia colocar o cinto, que é essa a importância maior que a gente tem que dar. Porque às vezes o agente multa o motorista, mas lá para frente acontece um acidente, ele está sem cinto do mesmo jeito. Exatamente. Então a autuação ela tem que ser no momento. Se você não pode parar para autuar, pelo menos fazer uma observação através de um apito ou coisa parecida. Para quê? Para que ele se conscientize da importância. Porque eu acho que o espírito do legislador, quando obrigou o condutor e os passageiros de um veículo a utilizar o cinto de segurança, foi para diminuir o número de mortes e de lesões graves por ocasião do acidente de trânsito. E se você simplesmente autuar, você não está conseguindo colocar em prática o objetivo principal dessa obrigação, dessa determinação do Código de Trânsito Brasileiro. Tenente, quais outros projetos que o senhor apresentou, que o senhor considera importantes da gente falar aqui hoje? Olha, Esquiavon, eu tenho aqui em minhas mãos, né, eu tenho 15 registros encontrados de projeto de lei complementar, né, e tenho 10 projetos de lei que já virou lei já, né? Mas eu citaria para você 2, né, que eu gostei muito de ter apresentado esses projetos. São 2 coisas simples, mas que acabam dando um resultado muito positivo para o cidadão de maneira geral. O primeiro dele foi um projeto de lei do doador de sangue. Então, todo jovem que ele comprovar que no último ano ele doou sangue 3 vezes, caso ele for fazer um concurso municipal, ele fica isento da taxa de inscrição. Já é lei aqui em Araraquara. E o objetivo principal, Esquiavon, foi conscientizar o jovem da importância de ser doador de sangue. Porque, veja bem, nós estamos aqui cercados de algumas rodovias, da Washington Luiz, da rodovia 255, enfim. E se acontecer um acidente envolvendo um ônibus ou 2 aí, nós não temos sangue no nosso banco de sangue suficiente para fazer cirurgia em várias pessoas.
Por um outro lado, quando você faz a doação de sangue, você não sabe a quem poderá servir esse sangue. De repente, até para um próprio familiar seu, se não para você mesmo. Então, eu acho muito importante isso daí. E hoje a gente já tem conhecimento, eu recebi muitos telefonemas, recebi muitos contatos através do e-mail, me parabenizando e gostando, e pessoas que já irão tirar proveito nesse ano agora dessa lei que foi colocada em prática aqui em Araraquara. Pessoas que já se tornaram doador de sangue. E também com aquele objetivo seguinte: o jovem virou um doador de sangue, se tornou um doador, ele pode comentar com o irmão, com a irmã, com a namorada, com a noiva, com a esposa, né? E ela também comprar essa ideia e de procurar um banco de sangue, se transformar num doador, que isso daí é muito importante para nós. Tá certo. Um outro exemplo, né? Falei dois, né? Que eu gostei. Um outro exemplo é do canudinho. Eu estava uma vez numa lanchonete, Esquiavon, eu nem pensava ainda em vir para a Câmara Municipal, e observei que em dado momento o porta-canudos caiu no chão e foi canudinho para o chão todo daquela lanchonete. E foi lá um funcionário, como quem não queria nada, foi catando, eu fui observando, e em dado momento aquilo ali voltou para o balcão novamente, tá? Isso daí ficou gravado na minha memória, tá? A importância, se nós tivéssemos o canudinho embalado, ele poderia voltar sem nenhum tipo de prejuízo, sem nenhum tipo de risco para ninguém. E nós sabemos muito bem que vai numa lanchonete, que vai num carrinho de hambúrguer, a criança, o adolescente, o jovem, enfim, as pessoas de maneira geral, e que às vezes pode adquirir uma infecção ali sem saber de onde veio, né? Uma transmissão de uma bactéria ou coisa parecida. Então, acho que a gente está correndo menos risco, e o valor, né, que hoje os comerciantes pagam com o canudinho embalado, ele é muito insignificante no centro, tá? Na época eu fiz a pesquisa, era coisa de R$2 a mais. Então eu acho que para o bem que poderá trazer, para a tranquilidade de evitar uma infecção grave aí, isso daí acabou se transformando também em uma alteração no Código de Postura, e hoje já é obrigado aqui em Araraquara. Não só o canudinho, como também na época, junto com o canudinho, ficou obrigatório a usar a maionese e o ketchup embalado também. E nós sabemos muito bem o risco que pode ocorrer uma maionese caseira, às vezes sendo manuseada num balcão de uma lanchonete ou até mesmo num carrinho de lanche. Já tivemos um caso de um falecimento de uma jovem recentemente no município de Américo Brasilense, que eu não acompanhei, não cheguei nos finalmente, mas a suspeita é que ela havia tomado um lanche num carrinho de lanche e utilizado essa maionese doméstica aí, que não estava embalada, enfim, não estava sem os cuidados necessários. Pelo menos esta era a suspeita. Perfeito, Tenente. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, quero parabenizar a Câmara Municipal por mais esse trabalho e estarei sempre às ordens para estar participando dessas entrevistas, para que a gente tenha condições de levar para o público, de maneira geral, um pouquinho do nosso trabalho aqui dentro. Às vezes a população reclama do vereador, até por desconhecer o que nós estamos fazendo. Então é importantíssimo esse espaço que foi aberto para nós. Parabéns. Obrigado, Tenente. Continue acompanhando Vereadores em Ação para conhecer o trabalho dos vereadores da Câmara Municipal de Araraquara. Lembrando novamente que as entrevistas podem ser assistidas também no site da Câmara Municipal, nesse endereço que você está vendo na tela. Acesse a página do vereador e acompanhe novamente a sua entrevista. Muito obrigado, até a próxima. Tchau.